Então, vamos dar início à aula 4 dessa série de gestão estratégica do curso de Engenharia de Produção. Na aula passada, a gente apresentou um mapa mental referente à metodologia descrita pelo autor Djalma Oliveira, em que o autor propõe essa metodologia específica composta de 4 itens, né? Diagnóstico, missão da empresa, instrumentos prescritivos e quantitativos, e o quarto é o controle e avaliação. Então, nessa aula, nós vamos apresentar alguns cases, alguns exemplos referentes a cada um desses itens, né? Então, o que é a visão? Como a gente viu, ela é uma declaração do que a organização deseja ser. Ela é uma posição de onde a empresa deseja ocupar no futuro. Ela reflete as aspirações da organização, devendo ser apresentada então como um desafio para seus membros. Eu sempre falo que a visão é um super objetivo, né, referente a isso. Aí você tem alguns exemplos de visão, né, onde você pode verificar aí um exemplo aí da Sadia, da Santista Têxtil, do Itaú. Normalmente, quando você coloca uma visão, ela tem um prazo específico, né? Então você pode alterar essa visão em 5, em 10 anos. Os demais vocês podem ler com mais calma, é só dar uma pausa aí no vídeo. Bom, a próxima etapa então é a identificação dos valores. Então, o que são os valores? Como a gente viu na aula 3 aqui, então é um conjunto de crenças, de princípios, de questões éticas que fornecem orientação, sustentação para o relacionamento entre o cliente e entre a empresa e o cliente, entre os próprios empregados, entre o governo, ou seja, entre o mundo externo. Então ele baliza isso e tem muito fundamento com as questões éticas e morais. Aí dá um exemplo de duas empresas, né, da Gerdau e da Burger King, onde ele relaciona os seus principais valores, né? Então você veja aí na Burger King, ele coloca, poxa, meritocracia, ele baliza a relação interna, de valorizar isso, o esforço vai no foco no cliente, visão do dono, ou seja, que os funcionários trabalhem na Burger King como se fosse o próprio proprietário, alegria, ética, simplicidade. Então esses são um exemplo aí de valores aí. A próxima etapa que o autor propõe é fazer uma análise do ambiente externo e interno da organização. Ou seja, verificar quais são o que está acontecendo no seu ambiente, qual é a tendência do ambiente externo e também conhecer, né, internamente quais são suas competências, quais são os seus recursos que a empresa dispõe para competir nesse ambiente externo, né? E na análise desse ambiente externo, a empresa então deve identificar os fatores que não são controláveis, né? Então uma empresa apenas está sujeita a fatores, né? Mas que pode influenciar, pode afetar positivamente ou negativamente a empresa, a organização. Para você fazer então uma análise externa e interna da organização, é proposto normalmente 3 níveis de análise. Você tem a análise do macroambiente, do microambiente, ou também chamado de análise setorial, que é o setor da sociedade, o setor competitivo em que ela atua, e uma análise da organização, ou seja, da própria empresa. Eu sempre chamo o seguinte, olha, o macroambiente e o microambiente é do muro para fora. A análise interna ou da organização é do muro para dentro. Aí fica mais fácil de você compreender isso. Quando você analisa o macroambiente ou o microambiente, você consegue efetivamente identificar oportunidades e ameaças para a sua empresa. E quando você analisa, né, do muro para dentro, você vai identificar suas forças e fraquezas para atuar nesse ambiente competitivo aí. Bom, e como é que você faz para fazer análise, né, do macroambiente? Então, a maioria das vezes a gente utiliza uma matriz chamada matriz PST, ou seja,
onde é feita uma análise, uma identificação do ambiente quanto às questões políticas. Então, o que é que está acontecendo no meio político? Vão aumentar, vai ter novas leis tributárias, vai haver uma modificação na lei do comércio, a regulação ambiental vai ficar mais restritiva. E na parte econômica é o quê? Os juros vão aumentar, a inflação, os custos com energia. Então tem que dar uma pesquisada para verificar o que neste ambiente externo está acontecendo. E na parte social é o quê? Quais são as mudanças referentes aos meus consumidores, à população? Tá aumentando a taxa de nascimento, está diminuindo? Está aumentando a classe média, não está? Quais são as expectativas de vida? E na parte tecnológica, as empresas estão investindo mais em automação, está havendo mais inovação, existe mais facilidades, mais possibilidades de você conseguir capital para você investir. Então você faz uma análise específica sobre esses fatores. Para você, esses fatores são fatores não controláveis. A empresa também não controla e muito menos influencia, mas pode afetar bastante a organização. Então, a próxima etapa é você fazer agora o microambiente ou fazer uma análise setorial, onde você vai agora verificar no ambiente no microambiente que você compete. Então, você vai analisar o quê? Você vai analisar, a rivalidade, a competição, os meus competidores, como é que está, a rivalidade está acirrada, não está? Tem muitos competidores. Aí eu vou analisar também aqui como é que está os fornecedores, como é que é o poder de negociação dos fornecedores. Eu tenho muitos fornecedores, poucos fornecedores, eles vão influenciar no meu negócio. E os clientes, e os compradores, como é que é o poder de negociação dos compradores? Eles têm muito poder de negociação para reduzir meu preço. E os concorrentes potenciais que estão entrando, que tem possibilidade de entrar, é fácil. Existe uma possibilidade de entrar novos, existe barreiras de entrada de novos concorrentes. E os produtos substitutos, existe alguma ameaça referente aos produtos substitutos? Existe produtos substitutos? Então aqui você tem um exemplo fácil, essa análise é bem legal. Então aí você tem uma graduação, por exemplo, aqui sobre a rivalidade, a competitividade interna. Então isso aqui é um exemplo de uma indústria automotiva. Então, por exemplo, ele fala aqui que a competitividade é alta, porque existem muitos concorrentes, né? Então existe setores dos leves que têm maior produção, é uma categoria volátil, existe fortes barreiras de saída, ou seja, se você fez um investimento, construiu uma fábrica automotiva, para você sair um puta prejuízo, né? E qual é o poder de barganha dos fornecedores? Então é baixo, porque é um setor que atua de maneira verticalizada, ou seja, as próprias fábricas eles também são donos da indústria de autopeças. Então, você veja que existem muitos fatores que fazem com que o poder de barganha dos fornecedores seja baixo. Em relação aos compradores, então você veja o poder de comprador quase alto, né? Então está do neutro para o alto. Então, porque existe uma guerra de preço, então quais são os fatores aqui, quais são os exemplos, o que é que pode causar isso para aumentar o poder de barganha. Então aqui vocês podem até dar uma pausa agora no vídeo e dar uma leitura melhor sobre cada um desses itens, né? Inclusive aqui também, para finalizar, tem a parte aí das ameaças dos novos participantes, ou seja, de novos concorrentes. Novas fábricas podem vir para o Brasil, então é alto aqui essa ameaça. A ameaça de produtos substitutos, no momento, ele é baixo. Então, como é, por exemplo, a questão de novas tecnologias de carros elétricos e outros meios de transporte, ainda estão muito em fase embrionária. Então, por muitos anos ainda, o automóvel aqui vai ser o rei, né? Então, na questão do transporte. Então, há possibilidade de crescimento grande no mercado. Como eu disse, né, você analisa o macroambiente, que a gente viu utilizando a matriz PST, e você faz o microambiente, onde você utiliza aquela análise do setor, que aquela análise também foi definida por um professor de Harvard chamado Michael Porter, e você, a partir desses dados, você vai, com essas informações na mão, você vai identificar quais são as oportunidades e ameaças para a sua empresa. O que são oportunidades, como a gente viu no vídeo 4 também, eu vou estar aqui só
Então, que são as variáveis externas que não são controláveis pela empresa e pode causar uma mudanças ou tendências que vai ter impactos positivos no meu negócio. Já ameaça ao contrário, são as variáveis não controláveis, mas tendem a causar um aspecto negativo, pode ameaçar o meu negócio. Então aqui você tem um exemplo, né, de oportunidades e ameaças. Você fez uma análise você pegou aqui os vários exemplos, as várias informações da matriz do PST, você fez da análise setorial de Porter. Então você identificou aí oportunidades potenciais. Olha, falência de concorrentes, então você pode comprar ou pode melhorar o seu negócio, desaparecimento de barreiras de entrada, mudança de hábitos de consumo. Então você veja que tem algumas oportunidades aí que você pode até sacar da análise aí do macroambiente e do microambiente. As ameaças potenciais, né? Saturação do mercado e por aí vai. Então vocês podem aí também dar uma paradinha e dar uma lida aí nesse exemplo. Bom, a partir daí você fez aí a análise externa, né, do macroambiente, do microambiente. Agora você vai fazer a análise da organização, análise interna, ou seja, para identificar as suas forças e as suas fraquezas. Então, o que é os pontos fortes, né? Então, os pontos fortes, os pontos fracos e os fortes e fracos. Então, os pontos fortes, o que são as variáveis internas, ou seja, agora já são controláveis. A empresa pode saber como gerenciar, então ele influenciar nesses fatores, né, em relação ao seu ambiente. Ou seja, são as características internas relativas aos recursos ou capacidade que têm potencial para contribuir e alcançar os objetivos estratégicos, ou até também que vai poder contribuir para alcançar as oportunidades, para captar aquelas oportunidades. Já os pontos fracos, então, são aquelas características, aquelas variáveis internas que a empresa também controla, agora que gera uma situação desconfortável para a empresa. E aí, se você tem, então, ameaças e você tem pontos fracos, muito pontos fracos, você tem que se preocupar, né? Bom, e como é que você faz essa análise interna? Então, o Michael Porter, ele tem aí uma metodologia interessante, que é você fazer uma análise da cadeia de valor, dos seus processos, para verificar se efetivamente os seus processos internos estão agregando valor, né? Se estão gerando margem, se está agregando valor para a sociedade. Então, aí ele pega e divide, então, a organização em atividades de apoio e atividades primárias, que são atividades de produção. E aí como é que você faz? Então você pode fazer simplesmente uma matriz, onde aqui você coloca, né, os vários fatores aí da cadeia de valor, e aí você dá uma marcação, se aquele fator é muito forte, é neutro, é fraco, e a partir dessa planilha, dessa matriz, você pode tirar resultados, né? Você já tem aí claramente o que é que você tem de ponto forte e de ponto fraco. Então aí você define, marketing é uma força, a embalagem adequada, mas é uma fraqueza, tem uma fraqueza, né? Que o produto atende só ao nível mínimo de qualidade. Financeiro, no aspecto financeiro, né? A empresa tem alto capital de giros ou uma fraqueza, o produto de alto custo, imagem é baixa. A partir dessa análise, aí você identifica as várias forças e fraquezas da organização. Bom, posto isso, você tem aí as oportunidades e as ameaças, você identificou as forças e fraquezas, agora é só você colocar em uma matriz, né? Na matriz também chamada matriz SWOT, ou também você pode identificar, pode pesquisar aí no Google. Também muitos autores escrevem denominam isso como matriz FOFA, né? Que é forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. Bom, então, um exemplo dessa matriz, não existe vários modelos, mas na verdade é o que? São 4 quadrados, um diagrama dividido em 4 pedaços, e vocês colocam aí quais são os pontos fortes, os pontos fracos, as ameaças e as oportunidades. Bom, então exemplo de uma análise SWOT, uma análise da matriz FOFA da Aurora, né, que é uma empresa aí de alimentos. Então você veja que ele colocou aqui as suas forças, então é referente à análise interna, das proximidades. Então você veja, olha, a fábrica é próxima de porto, o know-how em operações de exportação,
Então, forças e alianças estratégicas devido ao cooperativismo, pessoal capacitado e investimento. Então, veja que isso tudo refere-se ao aspecto do muro para dentro. Então, as fraquezas, então, a falta de parceiros estratégicos, produção ainda em fase inicial e as oportunidades, olha, você veja que é do muro para fora. Então, a capacidade de produção, expansão, desenvolvimento de produtos customizados para o mercado, bom relacionamento com o governo. E as ameaças, quais são? Concorrentes internacionais, concorrentes já inseridos. Então, existe essa análise aí que a empresa coloca e faz esse modelo aí. É um exemplo, né? Bom, finalizada então a parte 1, a gente vai para a parte 2, que é a que o autor propõe, que é a construção da missão. Bom, então a missão é o que? A razão de ser da organização, ou seja, sua identidade, onde nessa missão você tem que declarar o que? O escopo do seu negócio, as necessidades básicas a serem atendidas, ou pode também inserir as competências centrais ou o mercado-alvo. Quanto mais específico você for na missão, você pode ser mais fácil a comunicação para com todas, ou com os clientes, com o mercado e a comunicação interna com as pessoas, né? Mas antes de definir a sua missão, como a gente viu lá, é necessário que o negócio esteja bem claro. Muitas vezes essa questão, essa discussão sobre qual é o meu negócio fica bem obscuro. Então é interessante a gente fazer também uma revisão aí sobre a questão do conceito de negócio. Então, o que é então um negócio? Então, um negócio é o quê? É uma relação econômica entre partes. É onde alguém compra e alguém vende. E como é que você se define um negócio? A definição do negócio refere-se ao quê? A uma necessidade não atendida de uma ou mais pessoas. Para você definir um negócio, você tem que de uma forma ampla. Ou seja, quando você define o seu negócio de uma forma restrita, você limita as opções de produtos e serviços. É uma visão míope, negligenciando inclusive o seu cliente. Você se concentra só naquela visão do seu produto. Ah, qual é o seu negócio? Fabricar sapato. Qual é o seu negócio? Fabricar automóvel. Qual é o seu negócio? Fabricar roupa. Já quando você define o seu negócio de uma visão mais ampla, aí o que acontece? O produto e serviço passa a ser um meio de satisfazer os desejos e necessidades do mercado. Você identifica qual é a necessidade do que o consumidor, que o mercado está necessitando, e então seu negócio passa a ser o que? Atender aquela necessidade. Então vamos ver aqui a forma onde que você pode definir melhor essas questões. Um exemplo, né? Onde você tem uma visão aqui de um negócio restrito e um negócio amplo. Então, ou seja, por exemplo, Avon, fabricamos cosméticos. Aí, quando você tem uma visão mais ampla, nós vendemos esperança, beleza. Xerox, fabricamos copiador. Nós ajudamos a melhorar a produtividade nos escritórios. Então, aí você tem vários exemplos, tá? Philips, televisão, informação, lazer e por aí vai. Então, você tem essa definição. Então, é importante, frisando bem, definir o seu negócio com uma visão mais ampla, tá? Então você tem aqui outros exemplos, né? Arisco, tempero, não é alimentos, S, combustível, não é energia, localiza, aluguel de carro, soluções de transporte. Então você tem vários exemplos. Voltamos então o que é a missão. Então o que é, voltando do conceito. Então missão é uma declaração sobre o que a organização é. Veja que a visão, a gente falou o que a organização deseja ser. Então, hoje é o que você é, a sua razão de ser. Você tem que colocar na missão o seu negócio e mais o que, para quem, onde, como, qual é a necessidade que você vai atender. Então, você coloca esse tipo. Então, a gente tem aqui uma definição, então, ó. Negócio, soluções educacionais para o desenvolvimento empresarial. Missão, contribuir para o desenvolvimento da sociedade. Veja aí, ó, para quem, né? Para a sociedade. Com que? Qual é o negócio? Através da educação. Para quem? Para os executivos, empresários de empresa, né? Você vai incluindo dentro da missão aqueles parâmetros que foi apresentado no slide anterior. Outro negócio, informação para a gestão empresarial, para o desenvolvimento de pessoas. O quê?
Missão: promover informação para a tomada de decisão eficaz através de soluções simples e objetivas, visando a melhoria dos resultados dos clientes. Normalmente, então, toda empresa, quando você coloca, tem um seu site, então, normalmente você faz uma produção, aí você coloca sua missão, sua visão, sua missão, seus valores, para comunicar tanto para o mercado também como uma comunicação interna. O que a gente viu até agora, tá? A gente viu, olha, dentro do processo proposto de planejamento estratégico pelo autor, né, o Djalma Oliveira. Então, você tem a definição da missão, da visão, os valores, a análise interna, onde você identifica suas forças e suas fraquezas, uma análise do ambiente externo, onde você vai verificar o macroambiente, né, através daquela matriz PST, e das 5 forças de Porter para você verificar o seu microambiente, a competitividade do setor, e a partir daí você identifica as oportunidades e ameaças. E agora você faz o que? Cruza essa galera toda, as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, faz uma análise geral para definir o que? As estratégias gerais, ou também o pessoal chama uma postura estratégica geral. Isso que são postura estratégica ou estratégias gerais. Corresponde à maneira mais adequada para a empresa alcançar os seus propósitos dentro da missão, respeitando sua situação interna e externa atual estabelecido no diagnóstico estratégico. Então você está fez toda uma parte de diagnóstico, então você vai ver, bom, e agora como é que eu vou me portar dentro desse ambiente aí? Bom, a partir da análise do diagnóstico, você mostra se você tem mais fraquezas do que força, você tem mais ameaças do que oportunidade. Bom, a estratégia é o quê? Uma estratégia de sobrevivência. É a postura de sobrevivência. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou trabalhar o meu negócio? Vou reduzir custos, ou então eu vou desinvestir, vou desfazer de negócios, vou vender máquina, acabar liquidar com o negócio. Opa, se eu tenho mais oportunidades do que ameaças, mas eu tenho mais fraquezas do que forças, minha estratégia é o quê? Opa, é uma estratégia de crescimento. Então eu tenho que investir o quê? Em inovação, eu tenho que investir na internacionalização, em parceria, em expansão. Agora, se eu tenho mais ameaça do que oportunidade, mais força do que fraqueza, a minha estratégia vai ser o quê? Opa, eu tenho muita ameaça, eu vou me manter, tá legal? Vou ficar aqui no meu nicho, vou me especializar, vou manter aqui minha especialidade. E o melhor do mundo seria o quê? Poxa, eu tenho muita oportunidade e tenho bastante força, mas é desenvolver. É você buscar vender para novos mercados, aumentar a produção, fazer empréstimo, diversificar todo o meu negócio. Então essas são as posturas, né? Postura de sobrevivência, de manutenção, de crescimento ou desenvolvimento, a partir da análise que você tem daquele diagnóstico. Outra forma que a empresa utiliza para definir a sua postura estratégica, com as estratégias gerais, né? É você fazer uma análise do seu portfólio. Como é que tá meus produtos? Eu tenho muito mais produto estrela, então eu tenho muito produto que tem o quê? Olha, que tem aqui nessa análise do BCG, do portfólio, você tem aqui na linha das ordenadas é o quê? O crescimento de mercado. E, quer dizer, de baixo para alto, você está crescendo o mercado. E a participação do mercado, geração de faturamento, é de baixo para alta. Então, os produtos estrelas é o que? Você tem, um crescimento alto do mercado e a participação da minha empresa é alta. Hein? Eu tenho grandes produtos que agora exigem investimento, tá? Eu tenho o que? Meus produtos, a maioria é vaca leiteira, onde eu tenho o que? Onde eu tenho uma participação do mercado alta, eu sou um líder do mercado, porém o crescimento do mercado é baixo. Então ele gera lucro, caixa, exige pouco investimento. Você veja aí que eu posso fazer uma estratégia de manutenção. Então se eu tenho muito abacaxi, é o que, vixe Maria, isso aqui que é o pior eu tenho uma participação baixa no mercado e esse produto é um produto que os clientes não estão querendo. Tenho que me livrar deles, eu tenho que me diversificar. Ou esse aqui também é a opção, né? São os produtos são incógnitos, ou seja, eu tenho produtos em que tem baixa participação no mercado, mas o crescimento é alto. Então eles apresentam lucros e caixas baixos. Existem grandes investimentos para você transformar ele em produtos estrelas.
e depois em vaca leiteira. Porque se você não cuidar deles, eles vão se tornar abacaxi. Você vai ter que se livrar deles. O que eu vou fazer em relação aos meus produtos? Quais são as estratégias gerais? Eu vou investir pouco, vou manter? O que eu vou fazer? Então, a partir desta análise, aí você tem esse tipo também de postura. Se eu tenho, poxa, produto abacaxi, eu tenho que diversificar, eu tenho que me livrar daqueles produtos ruins abacaxis e diversificar outros em outros produtos. Se eu tenho muito produto incógnita, então eu tenho que fazer um investimento para desenvolver. E se eu tenho muito produto estrela, eu tenho que vender cada vez mais, tenho para gerar caixa. Então se eu tenho muito produto que é vaca leiteira, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar e eu já vendo para aquele mercado, eu vou desenvolver outros mercados, vou exportar os meus produtos, porque aquele mercado ali já está saturado, ele não está mais crescendo. Eu tenho que desenvolver entre outros mercados. Então, a partir de uma análise do seu portfólio da empresa, ela pode definir posturas. A gente vê dois tipos de postura, uma em relação às oportunidades, ameaças, forças e fraquezas, e a outra postura quando você analisa o seu portfólio de negócio, tá? Outra forma, outra maneira, outro autor, que é o Michael Porter também, ele fala de uma outra postura, uma outra estratégia geral, quando você analisa os seus produtos e você analisa também as suas forças e fraquezas, oportunidades e ameaças. O que eu posso fazer em relação? Qual é a postura que eu vou falar em relação ao mercado? Eu vou fazer o quê? Olha, eu tenho que atuar todo o mercado. Posso ter uma estratégia de baixo custo. Você lida, pegar o meu produto e colocar ali com baixo custo para ampliar, para dominar o mercado. Ou se eu já tenho um líder no mercado, eu posso ter uma estratégia que é para todo o mercado e vou me diferenciar. Eu não vou trabalhar com o líder, eu não vou trabalhar nessa questão de concorrência através de preço, porque isso é suicídio. Então eu vou me diferenciar, vou criar uma diversificação específica. Ou você pode identificar com um nicho de um mercado, um mercado específico e trabalhar não para o mercado como um todo, mas trabalhar para aquele mercado. Olha, o pessoal do afrodescendentes, ou é o pessoal descendentes da raça amarela, produtos para japoneses, chineses, asiáticos, né? Ou você pode para o mercado LGBT. Então você identifica nicho de mercado e se especializa. E também você pode, da mesma forma, onde você vai trabalhar com esses nichos, você pode utilizar as duas estratégias. Ou para aquele nicho eu vou competir com preço baixo, ou pode ainda diferenciar o meu produto. Então essas são estratégias gerais ou postura estratégica geral que a empresa pode adotar baseado nessa análise de SWOT, né? Análise SWOT, ou matriz FOFA, do portfólio de seus produtos. Terceira etapa proposta então pelo autor, que é definição de objetivos, planos e projetos. Temos que definir agora, já tenho aqui toda a minha análise, a gente trabalhou só no nível analítico, né? Então agora vamos definir objetivos, e esses objetivos eles têm que ser definidos tanto no nível estratégico, quanto tático, quanto operacional. Então objetivos estratégicos são aqueles objetivos macro-objetivos, e objetivos táticos são aqueles que a gente viu exatamente do plano tático, dos setores, e objetivos operacionais já vai diretamente até a nível pessoal, tá? Então esses objetivos eles têm algumas características, tem que ser específicos, tem que ter clareza, objetividade, tem que ser mensuráveis, ou seja, tem que estar um número, tá? Ele tem que ser desafiadores, para desafiar a equipe. Você tem que estar definido no tempo, 2 anos, tem que ser coerente e tem que ser hierarquizável, ou seja, tem que ter o objetivo estratégico, depois o tático e depois tem que vir o operacional, ele tem que ser hierárquico. Então aqui tem um slide que ele define bem esses tipos de objetivos, tá? Você tem a visão, tem a missão, você definiu aquela sua postura estratégica e a partir daí você vai definir os objetivos da
Direção geral, então, retorno sobre investimento de 25%. A partir desse objetivo estratégico, você define os objetivos táticos, que são dos vários departamentos. Então, você tem o objetivo do diretor de marketing, aumentar a participação do mercado em 30%. A partir daí, você pode ir para os objetivos operacionais, você está desdobrando. Então, vai para a região sul, ou o diretor aqui de produção, o objetivo está aumentar a produtividade da fábrica em 10%. E aí vai para o operacional, o supervisor do produto A aumentar em 15 mil unidades por mês. São os objetivos que tem que desdobrar em cada nível da organização. Uma outra forma muito boa de definir os objetivos, e isso torna até uma coisa mais palatável, mais prático, mais direto, é você utilizar o Balance Scorecard, ou seja, é do Kaplan, né? Ele definiu o seguinte: olha, para você definir objetivos gerais, então do nível estratégico, a direção ela define na perspectiva, né, financeira, clientes, processos internos, aprendizagem e crescimento. Você fez toda aquela análise dos produtos, então você tem aqui uma estratégia. A partir de agora você vai definir em objetivos. Qual é o objetivo financeiro da perspectiva financeira? Aumentar a receita de clientes, manter elevado o número de clientes, de processos internos, reduzir o tempo do ciclo da cadeia de valor dos produtos chaves. E a partir de cada um desses objetivos você define o seu indicador, define a sua meta e define iniciativas, ou seja, já vai para a ação. Você definiu então os objetivos e nessa tabela, esse diagrama, ele já coloca aqui uma indicativa do plano de ação para você trabalhar para atender aquele objetivo geral. Plano de ação nada mais é do que você definir uma tabela aqui do que, quem, quando e quanto. Existem vários tipos de modelos de plano de ação. Você tem, por exemplo, aqui, ó. Isso aqui é bem simples, eu gosto muito. Você já tem aqui todos os 5W, 2H, né? Então, plano de ação, ok. Qual é o problema a ser resolvido? A redução de tempo de entrega de produtos. Qual é a meta? Reduzir o tempo de entrega para 3 dias até junho de 2012. O que é que você tem que fazer? Redimensionar estoque do produto. Quem é que vai ser? O senhor Souza? Quando? Até essa data. Onde? Na unidade de Belo Horizonte. Qual é a razão? Qual é o porquê? Para evitar a falta de produto. Qual é o procedimento? Como é que ele vai fazer? Então, fazer o levantamento de todas as encomendas dos últimos 2 anos e através da estatística determinar o estoque mínimo para uma confiabilidade de 95% de certeza do atendimento. Qual é o investimento? Puxa, melhor do mundo aí, sem custos adicionais. Então, esse os vários modelos. Outro modelo aí também, uma coisa até mais simples, mas tem a mesma coisa aqui. Ele colocou aqui só a meta, mas aí tem o que, porquê, quem é que vai fará, o mesmo modelo, o mesmo tipo de planilha, né? Finalmente, a última etapa para o seu planejamento estratégico é a etapa de controle e avaliação. O que é que você tem que fazer? É verificar como a empresa está indo, se ela está indo para a situação desejada através dos seus objetivos. Esse controle você pode definir de uma maneira semestral, trimestral, ou fazer uma análise só anual, né? Então é verificar e analisar os indicadores de desempenho, como é que foi os profissionais, as pessoas envolvidas, comparar o desenvolvimento real com real e fazer finalmente na avaliação uma análise dos desvios, verificar o que é que ação corretiva tem que tomar, qual é a mudança que tem que ser feita.